Glória a Deus, hein, irmãos. Deus é bom. Notícia boa, né? A gente só fez notícia ruim, gente. Glória a Deus. Aleluia. Agora você já não sente mais calor, né? Ainda bem, hein? Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 12. Vai falar, o que vocês combinaram? O pastor Nelson veio aqui e pregou a metade do texto que eu vou pregar. Então, 2 Samuel 12, a partir do versículo 13. Todos acharam? Diz assim a boa e santa palavra do Senhor. Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás, mas por teres ultrajado a Yahvé mediante a tua atitude, o filho que tivestes morrerá. E Natã se despediu de Davi e foi para sua casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciões oficiais de Davi no palácio se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo e erguer-se do chão, mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciões de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam: quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que os seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que o seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi: o menino morreu? Diante do que eles afirmaram: sim, Senhor. Então imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume, mudou as suas vestes, depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Seus anciões e conselheiros lhe perguntaram: por qual motivo ages dessa maneira? Enquanto estava viva a criança, jejuastes e pranteastes, mas agora que o menino está morto, te erguestes com a vitalidade e viestes comer. Então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Yahvé venha se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Então Davi consolou sua esposa Betseba, e havendo tido relações sexuais com ela, Betseba gerou um menino, a quem Davi decidiu dar o nome de Salomão. E o Senhor muito o amou, e por isso ordenou ao profeta Natã que enviasse uma mensagem a Davi. E Natã passou a chamar o menino Gedidias, amado do Eterno. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua boa e santa palavra. Fala conosco, Senhor, mais uma vez nesta noite. Ministra o meu coração, que fala o coração dos meus irmãos que ouvem, que a tua palavra possa ganhar espaço na nossa vida, nos consolar, nos confrontar, Senhor, nos exortar em amor nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Veja, eu não tinha a menor ideia que o pastor Nelson ia falar de 2 Samuel, e eu estou estudando a palavra a semana toda, e essa noite eu acordei diversas vezes na madrugada com um texto queimando dentro de mim para falar sobre o luto. Luto é uma realidade, irmãos, e é duro de passar, duro. O Davi passou um momento dificílimo porque ele tinha que enterrar o seu filho. Eu acho que Deus não fez os pais para enterrar filhos. A dor de Davi era imensa. Mas nós vemos nesse texto uma pessoa com a capacidade ímpar de viver o recomeço, com a capacidade de recomeçar. Davi é o exemplo da resiliência. Resiliência é uma palavra da física, onde nós pegamos um produto e submetemos uma pressão, e esse produto, depois de uma determinada pressão, ele se deforma e depois ele retorna à sua posição original. E muitos fazem isso sem perder a sua essência. Isso é resiliência. Muitos de nós passam por pressões absurdas, e a grande maioria sucumbe diante das pressões.
A grande maioria de nós dá um jeito de se afastar das pessoas, se isola. O número de pessoas com doença da mente, agora janeiro é o janeiro branco. Eu estou lá com mais de 40 palestras para fazer nas empresas de problemas de saúde mental. Então muita gente com problemas na mente. Essa semana um rapaz se jogou na escada do shopping, 10 metros de altura, suicídio. Quando acontecia essas coisas antigamente, eles não divulgavam, tanto no metrô quanto em shopping, lugares de movimento, porque para não incentivar as pessoas a fazer a mesma coisa. Mas o número se multiplicou tanto que as pessoas entenderam que é melhor você tratar com responsabilidade o tema e falar sobre ele, para que as pessoas possam encarar a vida com a realidade que ela tem. Muito obrigado, Wilson. Deus abençoe. Então, muitos de nós, irmãos, passam por pressões, por dificuldades. Agora nós estamos começando o ano, 2026 está só começando, e eu tenho muitas esperanças para esse ano, mas eu já comecei no aperto. Meu carro deu problema no motor, eu estou sem carro já há uma semana, e o mecânico falou para mim, olha, no mínimo, se você não gastar nada, gasta 8 mil. Eu falei, mas eu não posso. Ele falou assim, se você rodar com o carro, aí você estoura tudo de vez, aí você vai ter que comprar um motor novo. Aí eu encostei o carro lá e está lá. As pressões, elas vêm de todo lado, Então eu queria falar um pouco com você sobre isso, essa capacidade que Deus nos deu de enfrentar as lutas, as dificuldades da vida, passar por elas da maneira correta. Então Davi, na verdade, Davi é o homem escolhido de Deus. A Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi, como todos nós, era pecador. Você sabe que tem umas pessoas que pensam que eles são acima do bem e do mal. Eles não pecam. Não, eu já nasci de novo. Todos os dias, irmãos, nós temos que estar no chão, pedindo graça e misericórdia a Deus. E o Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi, no tempo que os reis saem para a guerra, ele não foi. Na primavera, o Joabe estava liderando o exército e Davi ficou em casa, assistindo sessão da tarde, eu acho, sei lá, vale a pena ver de novo. E aí, da sacada da sua casa, ele viu uma mulher tomando banho, uma Betseba. E o Davi, ele se interessou pela mulher e mandou perguntar quem ela era. Alguém vem e traz o relatório, ela é casada, ela é mulher de Urias, o teu servo, soldado teu. Mesmo assim, Davi manda que a moça venha para a casa dele. Davi se deita com ela, tem relações sexuais com a moça. Aí depois ele fica sabendo que ela está grávida. E ele manda chamar o marido dela, para que Urias assumisse a criança. Urias tem um comportamento diferenciado, e ele não vai para casa enquanto o exército está em guerra. Isso tudo gera um desgaste tão grande. Davi se vê obrigado a colocar Urias na frente de batalha, e Urias leva uma carta para Joabe, que é o chefe do exército, pedindo para deixá-lo na frente de guerra para ele ser morto. Agora Davi não só é um adúltero, agora Davi é um homicida, ele é um assassino. E a criança vai nascer. Aí o profeta Natan recebe uma ordem de Deus, vai na casa de Davi e fala com ele que a criança vai morrer. Eu perdoei o pecado dele, mas as consequências do pecado ele vai enfrentá-la. Sabe, irmãos, essa é uma verdade. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, mas as consequências do pecado nós vamos ter que encará-las. Você vê que Jesus, quando estava do lado do ladrão da cruz, ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso, mas deixou ele na cruz, morreu. Então as consequências dos nossos erros, irmão, nós vamos ter que cumpri-las. Aí o Davi percebe que a criança adoeceu gravemente. E Davi, ele desce da sua posição de rei, tira suas vestes reais, deve ter provavelmente colocado roupa de saco, que era a forma de humilhação, põe o seu rosto em terra e jejum de 7 dias. Você sabe que os crentes modernos fazem jejum para curar, para comprar carro, para arrumar emprego. Mas a Bíblia diz que o jejum que agrada a Deus é outro. É desligar as ligaduras da impiedade. A gente não jejua para melhorar de vida, ninguém. Você jejua para agradar a Deus, mas enfim. O Davi está lá fazendo um jejum
Os servos se aproximam dele e lhe recomendam que ele se levante. Estão preocupados com o rei, querem alimentar o Davi. Davi falou: não quero comer nada. Ele ficou 7 dias com o rosto no chão, orando, clamando a Deus, porque ele sabe que as misericórdias do Senhor são infinitas. Todavia, Deus não muda a sua palavra. Já tinha dito pelo profeta: a criança vai morrer. Aí, passados 7 dias, Davi ouve um cochicho entre os funcionários, os empregados, e ele percebeu que a criança tinha morrido. Ele perguntou: a criança morreu? Morreu, Senhor. Davi se levanta, não faz escândalo, Davi não faz greve, Davi não vai reclamar para Deus: eu estou aqui jejuando, orando, o Senhor não me viu, o Senhor não viu minhas lágrimas, eu sou teu servo, nada disso. Davi foi, levantou-se, trocou de roupa, Davi tomou um banho, se perfumou, foi para a casa de Deus adorar. Coisa de louco, gente. Você vai pensar, que lógica que tem isso? Eu queria falar um pouco sobre isso. Como se enfrenta decisões difíceis, momentos em que tudo dá errado. Davi estava enfrentando luto, uma dor terrível. Vai passar uma hora? Vai passar. A saudade vai ficar, mas aquele momento dele, muito triste, muito dolorido. E eu anotei 5 lições para nós pensarmos sobre isso, pelo menos. Primeiro delas: quando tudo na sua vida, meu irmão, estiver muito difícil, porque nós vamos passar por dias difíceis, todos nós. Vai ter dias na nossa vida que você vai olhar do lado e não vai ter ninguém com quem você possa conversar, com quem você possa se apoiar, você possa pedir ajuda. E a gente costuma reclamar: nessa hora não aparece ninguém, porque Deus quer falar com você sozinho, Deus quer te tratar, Deus quer cuidar de você. Aí, a primeira coisa é: busque a Deus com o coração sincero, meu irmão. Quando tudo der errado, o que Davi fez? Davi não foi reclamar, ele não foi apresentar o currículo dele diante de Deus. Davi não foi justificar, dizer: olha, sabe por quê que eu tive uma relação com a moça? Porque a minha mulher não quer nada comigo. Davi não fez isso. Davi não foi reclamar, falou: não, eu fui porque ela era bonita demais, ela que estava tomando banho lá, ela me seduziu. Não. Ele foi corrigido e aceitou a correção de Deus. Davi foi para o chão em quebrantamento, irmãos, com o coração sincero. Os versos 16 e 17 nos mostram isso. Davi buscou a Deus em favor do seu filho e observou um rigoroso jejum. Recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciões e oficiais de Davi no palácio se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão, mas ele não quis e recusou o alimento também. A dor dele era dele. Falou: não quero ninguém comigo, esse é o meu momento, a minha dor. Deixa eu te falar, quando tudo é errado na sua vida, meu irmão, não fica justificando. A gente tem a mania de justificar tudo que dá errado, tem alguém para culpar. Nós arrumamos sempre um terceiro, que é o responsável por aquilo que não funcionou. Davi não fez isso. Ele sabia que a culpa era dele, e ele foi para o chão, rosto no chão, jejum, oração, quebrantamento, humilhação diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não posso, eu não tenho nenhuma condição de curar essa criança, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é aquele que dá vida e que tira a vida. Se fosse eu, provavelmente teria feito a mesma coisa que Davi, ia orar e jejuar pelo meu filho, mesmo sabendo que Deus já tinha dito: vai morrer. Porque nós temos uma esperança sempre grande: o Senhor vai amolecer o coração, vai cuidar de nós, vai reverter o veredito. Davi está lá, irmãos, rosto no chão. Ele fez tudo que estava ao alcance dele. Ele não podia fazer mais do que isso. Ele foi buscar Deus. A pergunta que veio ao meu coração durante essa semana, enquanto eu meditava nesse texto, é: o que nós temos feito para buscar Deus quando tudo dá errado? Às vezes nós esperamos a ajuda dos outros, que alguém vai nos socorrer, que alguém vai estender a mão. Nós não falamos direto com o Pai: Senhor, porque Ele pode mover alguém para te ajudar. Ele pode, Ele sempre faz alguma coisa. Mas ao invés de buscar Deus, às vezes nós vamos buscar em alguém. Nós queremos o atalho.
Davi não fez isso não, Davi enfiou o rosto no chão. Ele também não foi falar com a mulher, não culpou a mulher. Está vendo? Você apareceu sem roupa lá, agora o menino morreu, culpa é sua. Não. Davi foi buscar Deus. Sabe, meu querido e meu amado irmão, nós precisamos aprender a buscar Deus quando as coisas derem errado. E tem dias que a gente não vai conseguir sequer orar. Nós vamos só conseguir soltar uma palavra. Mas não se preocupe, porque Deus interpreta gemidos. Amém? Romanos 8, diz lá no verso 26 em diante, que o Senhor interpreta os nossos gemidos. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então Davi está lá, fazendo aquilo que lhe cabe. Davi vestiu o pano de saco, desceu da sua realeza. Engraçado que às vezes, irmãos, nós estamos quebrando a cara, está dando tudo errado, e a gente ainda fica botando banca. Não, mas eu sei que qualquer hora coisa muda, uma hora eu resolvo. Não, ele foi para a posição que ele podia se humilhar. Isso faz muita diferença na vida da gente, amados, quando nós reconhecemos que nós não damos conta, que nós dependemos de Deus, que a mão poderosa do Senhor está estendida sobre nós para nos abençoar, e tem coisas que nós não vamos conseguir fazer, nós precisamos dele. Davi entendeu isso, dependência total de Deus. Nós vivemos dias em que as pessoas não buscam a Deus mais com sinceridade, eles vão buscar em Deus a bênção. Você vê, até quando a gente fala de céu, gente, os crentes pensam assim: eu vou para o céu porque lá tem ruas de ouro e de cristal. O nosso desejo de estar no céu é porque lá vai ter Jesus. Ele é o Senhor, é porque eu quero estar com Ele. A gente não consegue entender. Então Davi, ele se humilhou, ele foi buscar Deus. Quem sabe eu e você, quando as coisas derem errado, se nós voltarmos o nosso coração para Deus, se nós buscarmos a Deus, se nós buscarmos a presença do Senhor, com aquilo que nós podemos fazer. Ele não podia fazer muita coisa, só orar, só jejuar, só chorar. Segunda coisa, diante das respostas negativas da vida, mantenha a sua fé em Deus com calma. Ele não desesperou. Verso 18, 19 diz assim: Davi buscou, olha, no 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciões de Davi tinham receio de lhe dar notícia, estavam com medo. E agora o cara vai ficar doido se a gente falar que o menino morreu? A fé de Davi passava por cima disso. Ele tinha fé para enfrentar o luto. Entende isso? Às vezes, irmãos, nós não conseguimos, a nossa fé, a gente não consegue passar por momentos negativos. A gente fica reclamando, falando: Deus, por que aconteceu isso comigo? Senhor, por que isso, por que aquilo? Senhor, eu sou fiel, eu trabalho na obra, eu faço isso, faço aquilo, eu dou dízimo, eu dou oferta. Uma das coisas que sempre eu estranhei na igreja é a pessoa dizer assim: ó, se você não der dízimo, o devorador vai te estourar. Ué? Deus colocou um devorador assim, ó, olhando a sua carteira. Se você não der o dízimo, o devorador vem. Que coisa do inferno que é essa? Que conversa é essa, gente? Nosso Deus é um Deus de amor, de cuidado. E quando nós amamos a Deus, nós vamos entender que o que nós temos não é nosso, é dele. Salmo 24: ao Senhor pertence os céus, até a sua plenitude, tudo que nela há e todos os que nela habitam. Eu não preciso ficar com medo do devorador. E se eu pensasse assim, eu ia falar: meu Deus, isso não é possível. O devorador está lá na minha casa, porque arruma uma coisa, quebra outra. Não é. E ó, eu sou dizimista fiel, irmão, nunca deixei de dizimar, nunca deixei de ofertar. Mas as dificuldades vêm para todo mundo, entendeu? Às vezes a gente não consegue entender isso. Davi, diante das respostas negativas da vida, quem perguntou: o menino morreu? Morreu. Vou fazer um escândalo. Deus não tem o direito de tirar meu filho. Nada disso. Davi se preparou, trocou de roupa, se ungiu, foi para a casa de Deus fazer sua oração, sua adoração, e depois ele voltou para enterrar o filho. A gente tem que continuar, irmãos, acreditando em Deus quando tudo é errado. Deu tudo errado. Esses dias, de novo, né? Todo ano,
Dezembro, janeiro e fevereiro, enchente em algumas regiões. Tem cidades que são destruídas todos os anos. Você vê as pessoas com os carros sendo levados, casas sendo inundadas, às vezes cobrindo água até o teto. E aí no meio dessas lutas eu vejo de vez em quando alguém tirando a lama da casa, e quando o repórter vai conversar com a pessoa, fala assim: nós vamos limpar, se Deus quiser nós vamos construir tudo de novo, nós vamos começar tudo de novo. Entendeu como é que é? É assim mesmo, irmãos, é assim que começa. Então, quando tudo der errado, quando você tiver respostas negativas, não se desespere, não culpe os outros, não faça como aquele moço do shopping center essa semana, que jogou lá de cima da escada, naquele vão da escada lá na Paulista. Não vai resolver o problema. Senhor, eu não tenho como resolver, mas o Senhor pode todas as coisas. É o Deus do impossível. Sabe, vamos colocar e confiar em Deus, acreditar que Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? Como é difícil, gente, para a gente enfrentar os momentos de dor. Terceira coisa: tome decisões firmadas na sua fé, independente das circunstâncias. A decisão de Davi no verso 20 de se levantar está baseado no que ele acreditava. Então imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume, mudou as vestes, e depois entrou no santuário do Senhor e se prostrou. Baseado no que ele está fazendo essa loucura? Na sua fé. Ele sabia: eu tenho um Deus que cuida de mim. Quantas vitórias na vida Davi já tinha enfrentado até aquele momento, gente? Ele experimentou de perto a presença do Senhor, e ele sabia que naquele momento Deus estava com ele também, porque se fosse tratar Davi com o rigor da lei, ele seria morto, não a criança. Às vezes, amados, a gente não consegue entender isso. Nos momentos difíceis, nós tomamos as nossas decisões de forma intempestiva. Você tem que tomar decisões longe das emoções. Às vezes você está chateado com alguma coisa. De vez em quando alguém fala assim: dá para fazer uma reunião depois do culto? Fala: não fala com ninguém depois do culto, nem antes do culto. Por quê? Porque não. Porque as pessoas às vezes estão mexidas com emoções, e eles vão falar coisas que não falariam numa situação normal. Quando você dá respostas onde você está embaixo de pressão, funciona. A gente podia se acalmar, né? Descansar um pouco. Vai para casa, dorme, amanhã conversa. Não. Os caras querem resolver tudo na hora. Comigo é assim, bateu, levou. Não faça isso, não. Não vale a pena, gente. Ninguém ganha numa luta, ninguém ganha. Na briga ninguém ganha. Você pode machucar muito o seu oponente, mas você vai perder. Às vezes a gente não consegue entender isso. Quando tudo é errado, não deixe se levar pelas circunstâncias. Não. Faça aquilo que o Senhor te direcionou para fazer. Mesmo que digam que você é louco, e daí? Esse cara é doidão, rapaz. Imagina o menino estava vivo, ele estava jejuando, agora o menino morreu, ele pediu pizza. Ligou lá na quadrada, pediu uma pizza de frango catupiry. O Davi sabia que ele não podia ir além daquilo, que ele estava nas mãos do Senhor. Então, sabe, meu irmão, quando as situações não te derem condições de fazer algo a mais, confie em Deus. Amém? Dependa do Senhor, deleite-se no Senhor. Aí o Davi, ele vai recomeçar, que é o que Deus falou comigo nesses dias. Davi vai recomeçar. Verso de número 23 em diante, diz assim: olha, mas agora que o menino está morto, por que eu jejuarei? Poderei eu fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não pode vir a mim. Ele sabia: eu vou morrer um dia também, mas o meu filho não vai ressuscitar. Aí o verso 24, ele é extraordinário, irmãos. Ele diz assim: então Davi consolou quem? Sua esposa.
No momento que ele foi corrigido, era a esposa de Urias. Agora é a esposa de Davi, ele consertou o erro. Davi fez Betseba sua esposa. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos a bênção, mas a gente não quer consertar os erros. Põe um remendo aqui, outro remendo ali, não dá não. Então Davi consolou a sua esposa Betseba. Ele corrigiu o erro. Agora ela é minha esposa. Ela não é mais mulher de Urias, ela é a minha esposa. E Davi, tendo tido relações sexuais com ela, porque deixa eu explicar, eu acho que os crentes não sabem disso, a cegonha não existe, viu? Não existe. Falaram para você, né, que as crianças vêm no bico, é mentira. Davi teve relações sexuais com a sua esposa, e ela gerou um filho, que ele chamou de Salomão, que significa paz. Mas Deus amou esse menino. Ele nasceu agora embaixo do amor e do cuidado de Deus. Deus manda o profeta Natan voltar lá e falar com Davi: olha, Deus amou esse garoto, e nós vamos chamá-lo Gedidias, por amor do Senhor. Nessa versão, amor do Eterno. Irmãos, o que Deus tem para nós é muito melhor daquilo que nós planejamos. Sempre é melhor, sempre, Deus sempre tem o melhor. Então o que nós vemos aqui é que o Davi, ele recomeça. Olha a resiliência desse homem, é um negócio extraordinário, gente. O Davi não entrou em luto profundo, o Davi não começou a reclamar, ele não destruiu seu relacionamento com a mulher, pelo contrário, ele recomeçou da maneira certa. Ele agora traz Betseba para dentro da casa dele, se casa com ela, ele vai cuidar dessa mulher, e quando o menino nasce, ele promete a ela que é ele que vai ser o herdeiro do trono. O que nos falta muitas vezes, irmãos, é recomeçar, ter coragem para fazer de novo. Quanta gente vai desistindo, está tudo dando errado, e você fica querendo fugir, e a gente precisa caminhar, ir para frente. Lá em Lucas capítulo 13, verso 33, acho que é isso, diz assim: é necessário caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque importa que um profeta não morra fora de Jerusalém. A gente não pode parar, irmãos, não pode. E às vezes nós ficamos procurando motivo para desistir. Está todo mundo parando, e daí que está todo mundo parando, rapaz? Deus mandou você parar? Não, então continua. Então a gente precisa, irmãos, ter coragem de andar. O Davi recomeçou sua vida, recomeçou o casamento. A família dele vai ser estruturada agora em cima de um recomeço, embaixo da bênção de Deus. Ele vai sofrer, porque como ele falhou com Deus, tinha lá um acerto. Você vai ver, as coisas vão acontecer na luz do dia. E o pastor Nelson adiantou aqui, um dos irmãos abusou da irmã, o outro veio, se vingou, matou, porque ele tinha filhos com mulheres diferentes. E aí nós vemos também o resultado dos nossos erros. Quando a gente falha, a nossa família paga um preço altíssimo, alto. Essa semana, alguns pastores renomados foram na internet comentar o caso de um pastor, escritor americano, que era a maior referência no mundo, em livros, em aconselhamento, no altar, pregando, ensinando, escrevendo, fazendo congresso no mundo todo, há 8 anos morando com outra mulher, tendo um relacionamento com outra mulher, casada. Aí quando descobriram, o que ele faz? Agora eu vou parar o ministério, vou me aposentar. O estrago já está feito. Agora eu me pergunto, como é que pode? Ele sobe toda semana aqui, e vem falar de um Deus que ama, que corrige, de santidade, vivendo assim. Então, queridos, a gente precisa aprender a recomeçar. Quando Deus corrige alguma coisa na nossa vida, está errado, não está errado, corrige, arruma, para viver uma vida que honre a Deus, que glorifique o nome do Senhor. Como é duro quando a gente não entende isso. O Davi recomeçou, sentiu aquela casa, voltou a ter alegria. A tristeza deu lugar ao sorriso, à alegria. Uma criança agora está correndo na casa, de novo. E mais do que isso, agora o profeta desce lá, vem falar com ele, fala: olha Davi, Deus mandou te dizer,
Ele amou essa criança. Para você ele é Salomão, para Deus ele é Gedidias, amado do Eterno. Amados irmãos, se nós recomeçarmos a nossa vida na presença de Deus, Deus vai nos dar capacidade de vencer barreiras e obstáculos absurdos. Para nós, é impossível, que o pastor Nelson colocou o testemunho dele aqui, rapidamente, coisa que você olha e fala, é impossível, como é que eu vou pagar uma conta dessa? Aí Deus manda alguém lá, e deixa eu dar uma olhada aqui nesse negócio aqui. Bênção de Deus, gente, bênção. Porque Deus tem um jeito de cuidar de nós, que a gente não consegue entender, a nossa cabeça não funciona o suficiente para nós entendermos o quanto Deus se importa, o quanto Ele cuida de nós. Amém? Então nós precisamos aprender a recomeçar, irmãos, recomeçar. Deu errado? Recomeça. A gente está sempre querendo enterrar alguma coisa, sempre querendo enterrar, quando a gente deveria avaliar o que está dando errado, o que eu posso fazer. Nós vamos começar o ano, nós podíamos fazer desafios para a nossa própria vida. Esse ano eu quero ser mais evangelista, eu quero ser missionário onde eu trabalho, no meu ponto de trabalho eu quero ter todo dia uma palavra para compartilhar com alguém. Não é possível que a gente não tenha uma palavra para compartilhar com as pessoas, irmãos. Não é possível que você não possa falar do que Deus tem feito na sua vida com alguém. Não é só vir aqui no domingo, eu venho, prego, volto para casa. A semana toda eu tenho contato com pessoas, a semana toda. Eu tenho que ter uma palavra para cada pessoa com quem eu falo, não importa se a pessoa está lá do outro lado, é longe, não vai vir aqui nunca na Peniel, não tem problema, mas eu fui lá, a palavra de Deus tem que chegar lá. Amém? Você entendeu isso? Nós estamos vendo dias tão difíceis, o Irã está caindo lá o regime. E sabe o que as pessoas dizem? O avivamento começou no Irã, pessoas estão sendo alcançadas pelo cristianismo lá, o evangelho. Onde era proibido, você não pode falar de Deus, você não pode falar de Jesus. Mas alguém tem coragem de falar. E nos nossos dias não, tudo tem que ter um show, tem que ter um negócio bacana. E Deus vai operar quando a gente faz no oculto, escondido. A Bíblia diz que o que a minha mão direita fizer, a mão esquerda não deve ver. Ninguém precisa ficar sabendo o que eu faço, mas Deus que me vê em oculto. Olha como Jesus ensinou a orar. Quando você for orar ao Pai, entra no teu quarto, em oculto ora ao Pai, que em oculto te vê e Ele vai te responder. Eu acho que Jesus estava pensando, vai chegar os dias da selfie. Os caras vão chegar lá para orar, e já vão fazer assim, ó: estou aqui na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele falou, quando você jejuar, não mostra o teu rosto quebrantado, pelo contrário, o rosto lavado, brilhando. Amados irmãos, nós precisamos aprender a recomeçar diante de Deus com alegria, um coração sincero. Tem um ano inteiro pela frente, tanta coisa para nós fazermos, tanta coisa boa. Deus pode fazer tanta coisa conosco, é através de nós. E nós precisamos estar prontos para isso. Agora, a posição de Davi é desafiadora, porque quando tudo dá errado, ele vai para o chão. Ele não murmura, ele não reclama, ele não faz greve, não vai no sindicato reclamar. Não. Ele não põe a culpa no governo, não põe a culpa no fulano, no Bertrano. Meu pai que não deixou herança, meu patrão que é ruim, está me roubando. Não, nada disso. Sabe que nós precisamos aprender a buscar Deus, e Deus pode fazer de nós pessoas diferentes, grandes vencedores. A gente só precisa ser sincero. Quando não der, não deu. Fala com Deus, Senhor, eu não dou conta, não dou conta. Quando Natan chegou lá, Davi, no verso 13, assim, confessou Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Pronto. Ele não falou: ô Natan, o que você está pensando que é você? Vai vir aqui na minha casa me acusar. Não, ele falou: eu pequei.
Olha, irmãos, o nosso Deus é tão maravilhoso que, sabendo quem nós somos, Ele continua nos amando. Pensa nisso. Jesus, conhecendo a mim e a você, como nós somos maus, e ainda assim Ele continua nos amando. Então o grande desafio nosso nesse ano é: recomece. Está dando tudo errado? As esperanças morreram, as de Davi morreram, mas ele entrou na casa de Deus e adorou. Eu acho que não vai dar certo tudo que eu sonhei. Irmão, coloca nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos do Senhor. Às vezes nós nos afastamos tanto de Deus, irmãos, tanto, porque nós queremos um Deus que nos sirva. O Deus dos nossos dias é o Já. O nome dele é Já. Ele faz tudo na hora, atende os nossos desejos, é o gênio da lâmpada. E Deus não é assim. O tempo de Deus é muito diferente do meu e do seu. Agora eu tenho certeza que a vontade de Deus para mim e para você é que nós estejamos sempre na presença dEle. Amém? Sempre. Vai dar certo? Às vezes não. As lutas e obstáculos não podem nos impedir de caminhar em frente, de seguir. Continuar na presença do Senhor. Servindo a Deus com fidelidade, com alegria. Quantos de nós tinha tudo para prosperar em algumas áreas, e às vezes as coisas não dão certo. Aí você fala assim: meu Deus, por que não dá certo? Todo mundo consegue fazer as coisas e eu não consigo. A gente não vai a Deus perguntando: Senhor, eu estou fazendo de maneira certa? É isso que é para eu fazer, Senhor? Sabe, irmãos, às vezes a gente está fazendo no braço, do nosso jeito. E o Deus Todo-Poderoso está dizendo assim o tempo todo aqui, descansa. Olha o que Jesus ensinou: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele não quer colocar nada pesado nas suas costas, nem na minha. Às vezes a gente cria tantas regras, a igreja fica engessada demais, fica um lugar chato. As pessoas estão sempre sendo cobradas. A gente deveria sentir prazer de vir para cá. Senhor, que delícia que vai ser estar na Tua presença hoje. Como eu quero estar lá. Fico pensando, Davi, depois daqueles 7 dias de jejum, ele toma banho, põe o perfume, troca de roupa e entra na casa de Deus para adorar. Você acha que Davi cantou que cântico lá, hein, irmãos? Eu não sei o que foi, mas certamente ele foi falar de adoração com Deus. Às vezes, amados, nos falta isso, sabe? Um coração quebrantado. Porque é um coração quebrantado e um espírito contrito Deus não desprezará. Amém? Então, esse ano, se alguma coisa deu errado aí no começo do ano, Deus pode mudar. E olha que bom que o pastor Nelson já trouxe um exemplo, abriu o ano assim com chave de ouro. Já resolveu aqui, já deu um ânimo na gente. E ele olhou para mim e falou assim: você também tem uma empresa lá que está parada. É verdade. Tem coisas que a gente precisa arrumar, irmãos. E às vezes a gente não sabe como começar. Deus tem um jeito para mim e para você. Vamos colocar de pé, vamos orar. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas não estão dando conta, irmãos, das lutas da vida? Muita gente. Das mais variadas idades. Jovens, adolescentes, pessoas de idade. Não dão conta. Crise de ansiedade todos os dias, gente sofrendo, chorando. E você pergunta: por que razão? Não sei, a pessoa não sabe dizer. Alguns não têm motivo aparente. Alguma coisa está desregulada nela, mas ela não sabe. E era para nós, na presença do Senhor, nos sentirmos completos. Na presença de Jesus, nós sentirmos, não só quando a gente canta aqui, irmãos. É um negócio muito sincero, falar com Deus, de verdade. E ir além da nossa música. É assim. E além das minhas palavras quando eu prego. Se o que eu estiver pregando aqui, eu chegar em casa e viver de outra maneira,
não vai ter efeito nenhum para o ouvinte também, nem para mim. Quer saber quantas vezes eu reclamei essa semana por causa do meu carro? Nenhuma, nenhum dia. Por quê? Porque o meu Deus cuida de tudo. Ele sabe todas as coisas. Eu gostaria que fosse de algumas coisas fossem de um determinado jeito. Não deu. Amém. Deus seja louvado. Ah, pastor, você é muito conformado. Não sou, cara. Não sou. Eu só entendi que tem coisas que eu não consigo resolver. Eu preciso pedir ao Senhor que dê graça. Amém? Então, queria te convidar a pensar naquelas coisas que você não tem conseguido resolver, não está dando conta, tem obstáculos, tem problemas aparecendo, tem pessoas com enfermidades que não estão dando conta. Coloca diante do Senhor. Ah, pastor, você não sabe, eu tentei tantas coisas, não deu certo e eu estou desistindo. Rapaz, não desiste não, o Davi não desistiu. Ele recomeçou embaixo de uma pressão absurda, todo mundo olhando para ele. E olha, vamos falar a verdade, hein? Ele sabia que ele era o culpado. Você sabe que a coisa mais complicada que eu vejo na vida das pessoas, e crente é craque nisso, é vitimismo. Ai, mas ninguém me ajudou, ninguém quer me estender a mão. Davi não fez isso não. Davi não fez isso. Ele tocou a vida dele para frente. Quero te dizer, meu irmão, não fica reclamando. O Davi nem foi murmurador para falar mal dos outros, colocar a culpa em alguém, e nem foi vitimista, dizer assim, ah, só comigo que acontece isso, os outros estão tudo bem. O Saul errou como errou e ninguém falou nada. Não falou nada disso, não jogou a luz sobre outra pessoa não. Ele sabia, sou eu, Senhor, sou eu que estou errado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, fidelidade, pelo teu amor. A tua palavra, Senhor, é verdadeira, fiel, digna de toda aceitação. Tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem algo para fazer na nossa vida nesse início de ano. Nós precisamos recomeçar diante do Senhor com fidelidade, Senhor, com um coração alegre, pronto para te servir, Pai. Abençoa as nossas vidas, Senhor, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, abençoa o teu povo, a tua igreja, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos de cabeça erguida, apesar de todos os obstáculos que a vida possa nos preparar, Senhor, embustes, Senhor, enrascadas, quem sabe ciladas do inimigo, mas nós temos um Deus todo-poderoso, que tem o poder de mudar a história e de nos fazer prosperar. Derrama a tua bênção, Senhor, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Traz, Senhor, cura a vida emocional de cada um, saúde emocional, Senhor, na vida do teu povo, da tua igreja, Senhor. Que nós possamos caminhar diante de ti, Senhor, com um coração reto, pronto, Pai, pronto para te servir, no nome poderoso, amado de Jesus, o teu Filho. Seja conosco, Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém? Podemos cantar um cântico? Amém? Aleluia. Aleluia. Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Tem saída para nós, irmãos. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos cantar isso juntos? Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. O tempo todo Ele tem cuidado de nós. Não vamos nos desesperar, vamos crer. Oh, aleluia, Jesus. E nós cremos, Senhor. Louvado é o teu nome, Pai. Vamos orar. Aleluia. Para nós encerrarmos. Deus é bom, gente. Deus é bom. Ele sempre tem algo para nós. Que essa semana Ele te dê vitória em todos os seus desafios. Amém? Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te louvamos, te agradecemos por mais um culto na tua presença, pela reunião desta noite. Leva-nos em paz, em segurança, para uma semana de vitória, Senhor, de bênçãos. Os nossos irmãos que estão viajando possam voltar em paz, em segurança, Senhor. A Flavinha que está lá na Bahia visitando a sua irmã, a sua mãe, Senhor, que o Senhor possa abençoá-la ricamente. A vida do Valdir, da Simone, estão em Portugal com seus filhos, Pai, o Senhor possa trazê-los em paz, em segurança também, Pai. A vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, num período de férias, descansando, que o Senhor possa cuidar de cada um, e que nesta semana, Pai, nós possamos sentir de perto a tua presença em nós. Nós oramos te agradecendo no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Até domingo, permitindo Deus. Aleluia.